Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui. Bom dia a todos. Nós vamos aqui para a nossa live de sexta-feira, dia 1º/7. Eu vou corrigir a parte da voz que faltou. Eu fui começar a colocar a voz 10h15, 10h40 da manhã, mais ou menos. Então, eu vou somente adiantar algumas partes aqui nesse vídeo e vou postar o vídeo sem voz e vou postar esse vídeo com correções. Tá? Eu somente eu vou comentar o que está acontecendo na tela, vou adiantando aqui os textos, aqui eu estou fazendo marcações para fazer as projeções de alvos, tá? De tendência de alta e de baixa. Eu vou usar Fibonacci com 2 pontos, marcando o 61,8 alvo, tanto para alta quanto para baixa. Tá? Eu vou usar também o risco e ganho para fazer a mesma marcação. No risco e ganho programado, você vai em propriedade do risco e ganho e faz a programação do risco e ganho. Então tá lá 0,618 e 1,618. São os dois alvos do risco e ganho. Então aí eu ensino a fazer a marcação, tá? E tento procurar um fundo, eu tento procurar um topo, eu tento verificar essas projeções. Eu vou adiantar um pouco para a gente ir mais rápido. Ó, eu faço a marcação de 1 ponto, 2 pontos com FIBO e marco projeção, tá, de 161. Tá? Coloco o imã é necessário, sempre com imã. O imã é primordial aí na situação. Marcou o ponto, deu um pouco mais alto, tá? Então eu faço a marcação de FIBO em 1,61. Tiro o ímã. Perfeito. Então, eu vou adiantar mais um pouco. Tá? Eu vou fazer a marcação agora para... Está desligado o ímã, eu vou apagar, quer ver? Com certeza, eu vou apago. Ó, bate a mesma marcação, né, que eu fiz, tá? Com o ímã ligado. O ímã não, o risco e ganho. Tá? Então, eu faço essa marcação e projeto alvos. Deixa eu adiantar mais um pouco. Vou ajustar. Deixa eu adiantar mais um pouco. Ó. Então, agora eu faço uma marcação em 60 minutos buscando estruturas. Essas estruturas, eu falo das marcações dela. Eu marco com risco e ganho, marcando 0,618 e 1,618, equivalente ao primeiro alvo de 161,8 na projeção, né, de Fibonacci. Aí eu ajusto os alvos que já teria feito anteriormente, tá? E esses alvos, geralmente, eles são atingidos, tá? Ó, eu arrumo isso aí, deixo mostrar uma estrutura marcada para vocês entenderem sobre a estrutura marcada. Eu voltei para um dia, deixa eu ver aqui. Falta marcar. Eu já marquei a estrutura aqui, ó, essa marcação. Aqui é o meu mouse amarelo aqui, tá? Eu faço a marcação, a mínima aqui, a máxima aqui, entrada na máxima e mostro a entrada em 30 minutos. O que acontece em 30 minutos? O candle rompe, tá? O candle rompe a média
a média cruza e eu dou entrada exatamente nos 30 minutos. Tá? Então, eu estou mostrando que essa entrada na máxima, eu estou fazendo esse tipo. E em 5 minutos, olha o que acontece. Eu mostro que a estrutura, ela me dá uma possibilidade de entrada. Tá? Inclusive, depois eu vou marcar aqui qual é a entrada no candle 2. A entrada no candle 2, ela marca exatamente o ponto de cruzamento de média em relação à entrada anterior, tá? Da estrutura desenhada anteriormente, tá certo? Então, segunda-feira, eu vou fazer mais uma aula sobre esse assunto. Deixa eu fazer aquele, eu fiz o desenho. Aí esse desenho deve ser bem feito para eu ter uma noção de quais são os candles que vão fazer parte. Eu vou marcar agora aqui nessa hora uma linha, tá? Vou colorir com a mesma cor, azul, lilás, né? Violeta, não sei qual é essa cor, e vou olhar no fractal de 5 minutos. No fractal de 5 minutos, eu tenho uma estrutura e é onde eu tenho uma marcação, exatamente no cruzamento do candle que rompe a média. Então, aqui você dá a sua entrada. Esse é um exemplo muito interessante. Eu faço a todo momento, eu chamo de marcações de estruturas para análise de entradas em fractais menores. Então, eu faço uma marcação de estruturas, estrutura em um dia, estrutura em 60, 30 e 15, que vão refletir no meu modo visual em 5 minutos, time frame, fractal de 5 minutos. Então, olha só, exatamente nesse momento, eu vou parar o vídeo, nesse momento eu tenho aqui, esse aqui é o nome do meu projeto, projetando estruturas e entradas, Day Trade, Price Action, Smart Money Concept. Então, aqui nesse momento, na minha linha de marcação de entrada, aqui na estrutura de 1, 2, 3, lá de 60 minutos, 30 minutos, eu fiz a marcação da altura do candle 2, que seria a entrada agressiva de 1, 2, 3. A altura de entrada agressiva no candle 2 de um setup de 1, 2, 3, ele vai me dar a entrada no fractal de 5 minutos. Certinho aqui, ó. Tá? Essa entrada é isso aqui. E isso sucessivamente, tá? Então, voltando à posição, eu explicando hoje, isso aconteceu hoje, dia 1º/7, estava sem voz, e olha lá, eu mostro que essa marcação em estrutura de 1, 2, 3, 30 minutos, né? 30 minutos, e em 5 minutos, a mesma marcação me dá o candle que vai gerar a sequência de negócio. Eu marco a estrutura do candle em 5 minutos, colocando o stop abaixo da mínima do candle anterior, projetando aqui o meu alvo de, no caso, 161, né, e 261. Nesse caso aí foi 0,61 e 161 lá em cima, 161 aqui em cima. Se eu for fazer uma Fibonacci disso aqui, vai bater lá em cima 161,8, aqui, ó, nessa altura aqui. Está dando 15 pontos no dólar essa movimentação. Tá certo? Então vamos para adiantar o vídeo. Adianta o vídeo aqui. Eu estou agora fazendo o quê? Estou fazendo marcações exatamente em um dia no mini índice. Tá? Então eu projetei, agora que eu já sei que eu colocando... Primeiro você tem que pegar a propriedade do risco e ganho e colocar primeiro alvo, parcial 0,618. Objetivo, meta 1,618, que é o teu alvo final. Salvou e executa as marcações.
Em 60 minutos, eu vou desenhar marcações de 1, 2, 3 agora. Eu peguei, né? Eu tô querendo aí nessa hora destravar a tela. Eu queria colocar essa marcação que eu acabei de fazer em um dia para a posição do dia, né? Porque senão fica lá para trás. É bom deixar essas marcações de alvo, de tendência, assim próxima do teu visual, tá? Eu estou comentando aí sobre, eu chamo dente de dragão, né? Espinha de dragão, mas é um triângulo, né? Porque é um triângulo, uma estrutura de triângulo que vai me dar uma posição. Aqui eu estou vendo a coloração, tá? Eu tenho programação sendo executada aqui nessa estrutura. Eu faço a projeção do alvo de 1, 2, 3, isso é uma estrutura de 1, 2, 3, e vou fazer a coloração e marcação dessa estrutura, tá? Então, o primeiro alvo já foi atingido, o segundo alvo já está sendo atingido nessa posição aqui, agora. Tá? Então, agora eu vou desenhar a estrutura. A estrutura é desenhada da máxima do candle 2, tá aí, pegando todos os 3 candles até a mínima do candle 3. Aí, para enfeitar, para deixar mais, né, visualizado, eu coloco a coloração da mesma cor, que já tem um padrão de sequência, esse azul aqua. Ele fica bem visível. Era legal se a tela fosse branca, mas é assim, a claridade vai ficar batendo muito, porque ficam horas, né, sendo feito. Aí eu vou engrossar um pouco mais a linha e pronto. Então tem uma estrutura desenhada de 1, 2, 3, com projeção de 2 alvos. O primeiro alvo já foi atingido, o segundo alvo está mais abaixo, também já foi atingido. Tá? E eu vou fazer também a marcação da linha depois, eu acho, do candle 2. O candle 2 é esse candle 6 preto. Esse candle 6 preto aqui, ó. Então, essa linha bem que eu traço agora no meu novo método de desenho, que é para visualizar os outros fractais, aonde é a entrada em 30 minutos, em 15, em 5 minutos. Tá? Então, eu faço a coloração e deixo marcado. Isso é uma estrutura, vou parar aqui um pouco, tá? Isso é uma estrutura de 1, 2, 3, tendência de baixa, onde as médias estão conferindo tendência de baixa por uma ponta vendedora dessa média aritmética de 20 e dessa média exponencial de 8, direcional, apontando para baixo, mostrando que realmente é uma tendência de baixa até então, nesse horário, tá? Então, eu faço esse desenho, vou no fractal de 5 minutos, time frame de 5 minutos também, e verifico que o que é essa entrada, o que é isso aqui. Essa entrada, ela, olha, eu amplio, eu vou minimizar, tá? Essa entrada marcada de azul, ela nada mais é que esse fundo e o rompimento dessa estrutura de pivô aqui, ó, tá? Pullback, pullback, fez o fundo, subiu e desceu. Então, na descida, eu tenho uma posição de entrada aqui, ó. Quando rompe, você vai botar o teu gatilho aqui embaixo. Rompeu, tu faz o teu negócio. Vamos continuando. É importante essa aula porque eu foco exatamente nesses pontos e eu mostro isso nos fractais de 5, 15 minutos, cada um com certeza absoluta. Ou é o inside bar, ou é o fundo, um pivô, no caso de baixa, um fundo, um pivô de baixa, que vai ser rompido, ou uma barra de 1, 2, 3, a barra 3 de 1, 2, 3, tá? Pode ser
já sendo gatilho para ser rompida. Tá? Então, nessa hora que ocorre esse rompimento aqui, inclusive aqui já dá também 1, 2, 3. Aí ele vai lá em cima e te dá a venda. Tá? Vamos adiantar um pouco aqui. Tá? Outro desenho, deixa eu ver o que é isso aí. Eu estou em 60 minutos, ainda comentando sobre a entrada e o que acontece, como ocorre a importância de fazer o desenho certo em relação ao topo. Primeiro é bom marcar primeiro o risco e ganho para ver os alvos. Depois que você tiver marcado o risco e ganho para ver os alvos, você faz o desenho. Ou você faz o desenho e coloca o ímã ligado aqui, né? Esse ímã ligado e você já calcula no automático o risco e ganho. Tá? No 30 minutos é interessante. No 30 minutos é interessante. O que é essa barra vermelha número 11 aqui? Esse desenho de estrutura aqui, essa formação de estrutura, é aquele inside bar. Inside bar não, é aquele setup 1, 2, 3, tá? Um time frame maior de 60. O que é que aconteceu aqui? Aqui eu tenho uma barra de ignição a 11. Ela vai te dar uma baixa de preço. Highest 2, highest high 2, 2. Eu tenho alta maior que duas altas e fechamento abaixo do fechamento anterior. Então, isso é programado e ele faz essa marcação para mim na alta e na baixa. No caso, esse vermelho, fogo aí, vermelho red e tal, e lá embaixo ele dá o verde limão. Deu verde limão, para mim é força quando está embaixo. Deu vermelho, eu fico atento. Nessa configuração, o que vai te confirmar que isso vai acontecer é exatamente o 1, 2, 3, a estrutura projetada, tá? De 1, 2, 3 no time frame de 60. Tá? Nesse fractal de 30 menor, dois fractais, dois tamanhos, né? Vai dar um candle de 60, é exatamente no rompimento da mínima da barra 11, ficou a marcação da barra 2 da formação de estrutura desenhada do setup 1, 2, 3. Então, resumindo, em um setup 1, 2, 3, nós marcamos a formação, marcamos a mínima, no caso, se for baixa, tá? Ou a máxima, se for alta, a mínima da barra 2, tá? E fazemos esse desenho aqui. É o retângulo com a barrinha cortando. Essa é a entrada para todos os outros fractais que vão ocorrer. Nesse caso, foi a barra de ignição. Muito legal, né? Essa foi a aula de hoje, que ficou sem voz. Eu estou tentando aqui corrigir, tá? A voz. Aqui eu continuo falando ainda sobre essa marcação. Eu vou adiantar, já falei já o que eu estou falando aí. Ó, eu faço a marcação, ela te dá. Quem estava com essa posição em swing trade ganhou aqui uma boa quantidade de dinheiro. Acho que mais de 2.000, 1.800, alguma coisa assim. Tá? Deixa eu adiantar aqui. Ó, deixa eu adiantar. Olha, a marcação que eu estou fazendo, eu faço outras marcações aqui em 5 minutos. Tá? Deixa eu tirar essa barra. Saiu. Aqui em 5 minutos, o que aconteceu? Em 5 minutos, a mesma formação de estrutura de 1, 2, 3 desenhada no 60, que nós estávamos olhando agora há pouco, era o rompimento de um pivô. Aqui nos 5 minutos, eu tenho essa formação como o rompimento do inside bar dessa barra aqui, ó. Essa barra laranja que eu estou com o mouse aqui nela, fora do quadrado tracejado, retângulo tracejado. Então, nessa hora foi a entrada dos 5 minutos, tá?
Então, isso é bem legal, porque você consegue. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é ensinar, fazer o desenho de formações de estruturas, que são simplesmente setups, para os sabidos aí, vão dizer, é simples um setup, mas ninguém faz. Se fizessem, a gente assistia facilmente, não fazem. Então, as estruturas são demarcadas e já mapeada as entradas e gatilhos dessas entradas para os outros fractais. Tá? Então, você praticamente quase não vai errar, né? Porque tu tens uma entrada em 60 que serve para 15 e serve para 5. Aí tu vai ter um gatilho com um espaço de tempo para ser cumprido. Tu assiste no 30 minutos, o gatilho ser atingido. Quando ele atinge, se tu quiseres colocar um alarme, nessa hora tu ativa a tua ordem. Probabilidade de acontecer, seguindo a tendência, olhando a DX, olhando o RSI, tá? Você consegue dizer se tem força direcionada ali naquela situação. Eu comento aqui sobre o inside bar, eu comento sobre a estrutura, eu comento sobre o rompimento e sobre o time frame de 5 em relação ao 1, 2, 3, estrutura que foi desenhada nos 60 minutos. Tá bom? Ó, vou para o 30 minutos, ela aparece com o rompimento da barra de ignição, e aqui eu tenho uma segunda barra, que é a barra 2, desse segundo inside, desse segundo candle, dessa segunda estrutura de 1, 2, 3, que novamente vai me dar posições e eu vou dizer qual tipo de posição está acontecendo. Tá? Aqui nesse caso, essa que eu estava comentando agora foi a que foi desenhada. Então, eu marquei aqui a barra 3, a barra 3. Depois eu vou marcar a barra 2, se eu não estou enganado aqui, que deixa eu adiantar. Tá? Deixa eu ver se eu adianto aqui. Ó, tá aqui. Deixa eu dar uma parada. Olha aqui. Eu tinha marcado aqui embaixo e marquei aqui em cima. Aqui, ó. Isso eu tenho no 30, né? Então, no 15 e no 5, eu tenho duas entradas. Tá? Se eu tiver olhar qual é a entrada mais fácil, eu vou fazer. Eu vou confirmar. Agora é bom confirmar sempre com média 80, tendência, média 20 e média 8. Principalmente, melhor ainda, se a média 8 estiver cruzando para baixo a 80 ou cruzando para baixo a 20. Nesse exato momento acontece isso. E se nessa hora tiver RSI, Relative Strength Index, tá? Força indexada direcional, melhor ainda. Tá? Continuando aqui a posição, eu venho agora adiantando aqui, ela te dá uma posição ainda grande. Tá? Aqui nesse caso, a segunda barra, a segunda marcação, essa que eu coloco agora aqui, eu tenho na primeira barra, no time frame de 15, tá? Eu tenho entrada, esse tipo de entrada eu comento que ela é perigosa e difícil, porque ela fica escondida, eu comento que ela fica escondida. O que acontece? Quando você fez a marcação na barra 2, lá atrás, tá? Você fez a primeira marcação. Caso você seja aquelas pessoas que colocam gatilhos e deixam o gatilho preparado, porque tem gente que é assim, ele vira rápido, coloca a entrada, já sabe tudo decorado, é rápido que ele coloca. Tem gente que já gosta de deixar a ordem apregoada, já deixa a ordem do gatilho, caso venha acontecer, tá? Você colocou uma ordem aqui, o que aconteceu? O candle abriu, ele foi lá em cima, pegou a tua ordem e desceu com a tua ordem, trazendo de volta. Só que você não sabia que isso ia acontecer, tá? Você não sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque a tua tendência que você está desenhando aqui, projetando,
a tua tendência que você fez aqui de fazer a marcação da estrutura do 1, 2, 3, tá? Ela é de baixa, tá? Então, tu não comprarias, tu não faria compras aqui. Então, como tu colocaste o gatilho acima do preço, o preço abre embaixo. Quando ele vai fazer a correção para cima, ele te pega na tua ordem e traz a tua ordem para baixo, te dando dinheiro. Tu estás vendendo. Tá? Então, ele vai contra a tendência, te pega e tu sai vendendo quando ele cai novamente. Perigo disso é o setup não ser cumprido e começar a ocorrer a reversão daí para cima. Aí você está engatado na ordem, tá certo? Aí é complicado, porque esse pino aqui, ele poderia ter ido até na máxima do stop do 1, 2, 3 real. Vocês já viram que vocês dão entrada, às vezes, num setup, aí vocês falam assim, eu fui estopado. A corretora me enganou. Não, nada a ver. Você foi estopado porque você deu entrada numa ordem aonde o stop num fractal maior é mais alto. Aí o candle vai lá em cima quase, não chega na máxima do stop e o preço cai novamente, te dando a tua posição. Quem deu entrada, quem deu entrada no rompimento mais abaixo ou num setup mais abaixo, o que acontece? Essa pessoa colocou um stop para o segundo setup. Exemplo, um inside bar. Ele colocou o stop para o inside bar, na máxima. Sendo que no fractal anterior ou no anterior 15, 30, 60, esse stop é de 1, 2, 3, que é mais alto e mais forte, e está acima do teu inside bar. Aí eu chamo alvo de alvo. Você está sendo o alvo de alguém que já está mirando em você. Aí o preço entra subindo, te estopa, vai até quase no stop, e se o setup tiver que acontecer, ele ocorre novamente com a baixa do preço, rompimento do gatilho, do setup original, maior e anterior, e te dá o alvo lá embaixo. Quem tá com, quem tá com, quem estiver com valor alto de stop, mas protegido tecnicamente, está seguro, está seguro. Se você colocou o teu stop na máxima do inside bar, que é uma prensa de valores na alta e na baixa, dentro da amplitude do candle anterior, ele vai explodir. Beleza. Se for para dar tendência, a tendência for forte, ele vai para baixo. Mas às vezes ele sobe e depois ele cai. Tá? Então aqui, ó, nesse inside bar aqui, ele deu certo, olha. Ele rompeu para baixo e foi para baixo, porque a força da tendência era forte e não teve volta. Aqui no laranja, aqui no candle 35, ó. Nesse candle 35, na mínima dele, foi rompida e foi ativada e foi embora. A gente deu teus pontinhos aqui. Tá certo? Então, essa é a estrutura e formação e desenho de estrutura e pontos de entradas nesse tipo de estrutura. Vamos adiantar aqui, sair dessa posição. Aí eu tenho uma formação de fundo, tá? Eu estou desenhando aqui alvos que faltaram marcar, que é esse alvo grande. Aqui eu tenho no próprio fractal de 5, eu tenho um inside bar gigante desse, então eu não vou, digamos assim, fazer um desenho disso, porque o desenho já está feito, né? É só vou olhar aqui, eu não vou olhar em 3, nem 2, nem 1. Então, o último fractal meu, que eu considero, que eu uso, é 5. Então, o que eu vou olhar aqui são fundos e fundos mais altos. Tá? Então, esses fundos aqui, 6 e 8, eu já vou imaginar uma microestrutura de alta no order block. Tá? Order block são posições de
de reversão de preço, onde o Hailu ele vai dar a janela para mudar, para passar um candle para cima da média 8. Então, tem uma hora, vocês já perceberam que ó, ele bate no Hailu, ele vai ter que furar o Hailu, e o Hailu vai passar para baixo dele, ele vai passar para cima. Nessa hora é o preço entra, digamos assim, na janela de alta. Agora, nesta posição, vai ocorrer durante o dia, que eu vou postar os dois vídeos, tá? Eu vou postar esse vídeo comentando e o vídeo sem a voz. Aí vocês vão acompanhar a live original e a live comentada que eu estou fazendo aqui agora. Então, olha, o preço quase passa, né? Testa 8 e vai em cima e volta a cair. Eu estudo essa parte aqui e vou verificar a formação dessa estrutura, se eu vou fazer uma FIBO e calcular esse fundo projetado para cima, e alvos de 161 e 261. Tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar a FIBO. Deixa eu ver se aparece aí o desenho da FIBO. Tá? Eu estou fazendo um mapeamento aqui, olhando fundos. Isso aí não foi eu que fiz, está marcado aqui. Estou olhando fundos, fundos mais baixos, fundos e fundos mais altos, sequência. Tá? Sendo que, qual é o meu problema aqui que eu estou falando? Aqui tem uma barra azul. Essa barra azul é 1, 2, 3, uma estrutura de 1, 2, 3. E isso pode te levar ao preço para baixo. Tá? Então, eu estou citando, é verdade isso? É verdadeiro? É lógico, é verdadeiro? Se for verdadeiro, ela segue rompendo o fundo. E tu vais ganhar essa amplitude, né? Essa amplitude aqui, ó. Daqui até aqui em cima para baixo. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu nessa posição. Ó, ele vai subindo. Aí, quando a gente detecta que vai ser iniciado nessa hora aí, é, eu acho que é o engolfo, né? Vai ser o engolfo. Vai ser o engolfo de uma sequência de barras. Vamos adiantar um pouco aí para a gente ver logo essa parte do engolfo. Tá? Ver se é aqui no... Acho que é aqui no início, vamos ver. Ele vai ficar respeitando a LTB, bate, respeita, tenta cair, bate, respeita, tenta cair, e ele demora para começar a querer testar essa região aqui do 98.812. Então, olha aí, respeitando a LTB em cima, inside bar, laranja. A minha programação, ela vai a todo momento te dando candle de ignição de alta, candle de ignição de baixa, inside bar, laranjada de baixa, inside bar de alta. Por que de baixa? Porque o laranjado ele pode romper para cima e te dar uma alta. Ele é laranjado porque ele está abaixo, laranjado, laranja, porque ele está abaixo da 80. Então, abaixo da 80 é venda e acima da 80 é compra. Tá? Então, abaixo da 80 e baixando é venda. Acima da 80, subindo e subindo é alta, é compra. Então, eu tenho um inside bar e eu vou esperar a posição dele aí para ver se ele vai romper, se ele não vai romper. Tá? Ele dá uma rompida para baixo, aqui no 13, né? Abaixo do 12, aqui nessa pontazinha dele aqui, mas deixa pavio. Força compradora, né? Empurrando aí o preço. E força vendedor, né? Vendedor empurrando o preço para compradores pegarem preço mais alto. O preço está subindo aqui, né? O preço está aumentando aqui para cima. Então, se eu puder empurrar e fazer negócio aqui, vou fazer negócio com preço mais alto ganhando dinheiro. Eu estou falando da posição invertida do que a gente vê no gráfico. Tá, aqui
eu faço uma posição, né, no mini índice. Deixa eu adiantar essa. Essa aqui é uma posição que eu vejo essas barras grandes e ela está marcada para mim como verde, né? Sendo que eu já saio da posição antes da altura aqui do alvo dessa barrazinha aqui laranja. E antes, no fractal anterior, tinha uma formação de 1, 2, 3. Eu atingi 761 e 50. Esse valor é o valor que eu fico até o final, porque eu já não entro mais em trades que tenham posição assim, que eu chamo até brinco, né? Pô, tá maior ninho de rato no índice, tá? Sombra de vela para tudo quanto é lugar, para cima e para baixo, tá? Aqui eu tenho minha meta, que é 1,456, que é a meta diária, R$ 1.456. Eu atingi aí 761, acho que é 52% da meta. Eu tenho um gerenciamento de risco que ele é 4 trades, 2 loss seguidos, 2 loss seguidos somados, né? 4 trades e meta de 1,456 por dia. Porque eu estou com um projeto onde meu projeto, o nome dele é Projeto Profissional Liberal. São profissionais autônomos liberais que ganham comissão. E os corretores de imóveis, como eu sou corretor de imóveis, eu foco também neles. Tá? Então, quando você vende uma casa de 1 milhão, que você ganha 50 mil de comissão, você projeta uma aplicação de 50 mil com 1,8% de risco, que vai te dar um stop de R$ 900. Tá? Então, esse é o teu stop. Por esse motivo, o stop de R$ 900 vezes 1,618, ele vai te dar um alvo de 1.456. Se você fizer um trade que pegue até o 61, um trade completo, você ganha a tua meta do dia. Não é fácil, não é simples. Existe um método e existe uma lógica e existe um fluxo para que se cumpra. Você tem que observar alguns sensores no gráfico, sensores de coloração, sensores de frequência, sensores de average directional index, sensores de cruzamento de média, tá? Isso fortifica as outras posições, sensores de rompimento de linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, isso fortifica. Nós não podemos negar os estudos que já foram feitos, tá? Nós não podemos negar o price action, nós não podemos negar a análise gráfica. A análise gráfica ela é visual. Se eu sei que eu posso ganhar 5 mil, 10 mil por uma análise gráfica e está clara, eu vou olhar e vou fazer. Sendo que quando eu for fazer, eu faço o sensor, verifico, tenho ADX, eu tenho Average Directional Index, eu tenho IFR, Índice de Frequência Relativa, tá? Eu tenho RSI, né? É o Strength Index, Relative Strength Index, tá? Que é o mesmo nosso IFR, Índice de Frequência Relativa. Eu tenho o índice de frequência relativa RSI para uma tendência de alta acima de 70? Sim. Ele está assinalado no Hailu? Sim. Então, o Hailu está aceso de verde-limão. Eu não preciso olhar o sensor e nem o numerador lá do RSI, tá certo? E se o candle foi pintado de verde-limão, eu não preciso olhar o sensor do ADX, do Average Directional Index, porque eu já sei que aquela barra está para cima. A média lá, o ADX branco, a linha branca, ela está apontando para cima. Se ela estiver apontando para cima, eu tenho tendência de quem? De demais. Por que demais? Porque eu estou em alta.
Então, a linha verde tem que estar apontando para cima, tá certo? Então, aqui eu adianto mais um pouco. Eu faço projeção de Fibonacci para marcar essa tendência. Eu vou finalizar isso aqui mais ou menos quase próximo de 11 horas. E eu espero um canal aqui nessa posição que vai ser rompido para baixo ou para cima. Depois a gente vê no final da tarde, amanhã no sábado, sem se afobar. Aquela posição que eu não peguei toda, por que eu não peguei toda? Não peguei toda para me salvar, né? Olha só, ele deixou o pavio, enganou e não subiu. Porque ele já tinha dado uma mega barra aqui, ó. Tá? Essa primeira barra grande aqui, a 13, é uma barra grande. Eu nem medi essa barra, nem tirei medida dela, mas é uma barra que, teoricamente, quando ela deu um candle fraco, eu já sei que o próximo ia ser queda. Eu já comecei a pensar em sair. Na máxima que eu consegui, eu saí. Resumindo, se você tem dúvida, saia. Se você tem dúvida, saia na melhor posição. Não espere. Se você começou com uma dúvida, é melhor parar e recalcule a posição e só entre na próxima, não entre na mesma. Aqui eu vejo a reversão aqui acontecendo de novo, as médias indo para baixo, tá? E será que rompe esse fundo? Ele rompe, testa. Será que ele fica? Porque tem aquele famoso gancho, né? Eu chamo gancho de pescar tubarão. Tu estás aqui embaixo, tu cai no anzol dele, aí ele, pá, te engata, traz para dentro dessa frequência aqui. Tá, estás perdido, que ele vai ficar andando contigo aqui. Se tu não tiver um stop grande aqui em cima, amigo, acima dessa linha amarela, perdeu. Tá? Isso aí é um buraco negro. Aqui eu faço as marcações. Eu vou limpar, né? Agora eu acho. Ó, tá projetada lá uma queda gigante. Eu imagino que, ó, o ajuste, eu faço uns ajustezinhos na tela. Sempre tem ajuste para fazer, tá? Às vezes você esquece um detalhe, falta alinhar, falta colocar na horizontal certinho. Você vai checando tudo. Então, isso é feito dessa forma. Olha só. Fractal maior, 60 minutos. Eu estou olhando fundo mais alto. Tem um fundo bem aqui, ó. Eu acho que o verdinho é o fundo mais baixo. É por isso que eu gerei a dúvida, né? Olha a barra de ignição. Lowest low 22. Ela marca para cima. Mesma coisa aqui, ó. Ela está forçando essa subida aqui. Ela está forçando essa subida. Aí ela gera uma dúvida grande, né? Ó, são barras gigantes. Inclusive, essas barras, você tem que ficar bastante atento. Olha, então, aí, ó, no mini índice. Ela entra no canal de Dolce Fibo. Ó, isso aí é um engolfo. Isso é uma barra conjunta colada uma na outra que está engolfando toda a posição. Na verdade, isso daí ele te deu um break of structure, tá? É a primeira lapada que tu levas. Aí agora ele vai te enganar nessa segunda barra aí, 19. Ele vai agora, não, aí todo mundo, não, não. O cara entrou ali na barra 18, rompeu o topo. Eu entrei na barra 18. Ele me engana e fecha embaixo. Não, agora ele vai ultrapassar, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Aí ele vai te dar o fake out. Vamos assistir esse fake out aí acontecendo aqui no mini índice. Aqui, ó, barra 18 e barra 19. Tu entraste bem aqui, ó, rompeu, ganhei, dinheiro é meu, subiu. Ele baixa aqui. Isso já é um break of structure. Vem sempre após, vem sempre após esse engolfo, tá? Essas barras, tudo colado uma na outra, são um engolfo. Olha só. Ele vai querer barrar agora
essa linha, eu vou ganhar todas. Olha, eu vou chegar no meu alvo. É aquilo, pessoal, é a tesouraria trabalhando. Eles vão criar armadilha. Tem gente que está dentro, eu não estava nesse setup, eu estou só marcando e comentando, tá? Eu não entrei nesse setup, porque eu vi o engolfe, vi as barras gigantes. Então, deixa a tesouraria fazer o trabalho dela. Quando ela terminar, ela vai dar o teu dinheiro. Por quê? A tendência é venda. Então, ela está te dando aí a região de trap zone para você fazer negócio. Grande presente, tá certo? Então, que trap zone é essa? É a região entre a 20 e a 80, ou a região entre a 20 e a 8, quando está para baixo, tá certo? Ou vice-versa, entre a 8 e a 20, quando a 20 está embaixo, e o preço está entre a 8 e a 20, quando o preço está invertido, tá, pessoal? Então, invertido, é isso mesmo. A 8 está em cima, a 20 está embaixo, o preço está embaixo da 8, o preço deveria estar em cima da 8, tá? Então, eu vejo lá essa posição, braço, pessoal, braço, e tá quase para já dar a voz. Quando eu começar a voz, eu paro e finalizo a posição. Olha lá, a barra vai ganhar, né, aqui, né? Essa barra aqui, legal, tá? Isso daqui eu fiz aqui para calcular uma entrada, tá? De um FFFD na banda de Bollinger. Ele fechou fora e fechou dentro e gerou essa subida. Mas essa barrinha é bonita aqui, veio e estopou todo mundo que estava aqui fazendo e ganhando dinheirinho aqui. Não foi. Olha então agora o fake out acontecendo. O break of structure está aqui, na barra, nessa barra aqui, tá? Quebra de caractere, tá quebrando, não dá nem começou a perceber. Aí ele te engana subindo, testa, e te dá aqui uma diferençazinha aqui, cai o preço, que é o nome fake out. E ele vai fazer mais depois, ele ainda vai querer te enrolar aqui, dizer que vai subir de novo, olha lá, vai subir de novo o preço. Aí, não, ainda tem gente que está aqui esperando, não, 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 ele vai subir, ele acabou de te enganar, já está tão tonto ainda, tomou, tomou house preto com Coca-Cola, o olho fica explodido, olha aí a enganação. O nome disso é manipulação de mercado, tá? Dentro do smart money, dinheiro fácil. O dinheiro fácil não é para você, o dinheiro fácil é para o tesoureiro, para o player, que está ganhando da gente. Nós estamos aqui para ganhar deles, tentar tirar dinheiro deles sem eles perceber, tá? Trabalhando junto com eles. Se você vai querer trabalhar na subida dele, na armadilha dele, é igual o caçador tá carregando a armadilha e aquele ajudante que não sabe colocar armadilha fica atrapalhando, né? A caçada. Ele mexe no espinho, desmonta. Aí quando é na hora de correr para botar a armadilha rápida, tá tudo quebrado, tá tudo desmontado. É isso aí. Você vai ficar mexendo na armadilha do player, do banco, da instituição? Não, né? Você vai trabalhar junto com ele, colado com ele. Vocês já viram aquele peixe que fica andando junto com o tubarão? O tubarão não pega aquele peixinho. Ele, para onde o tubarão vai, ele vai. Ele não é maluco. Se o tubarão dobrar para a direita, ele dobrar para a esquerda, ele vai dar dentro da boca do tubarão. Ele não faz isso. Igual a gente, tá? É igual a gente. Olha os espetos aí para cima. Aí vai começar uma sequência de espetos, tá? Deixa eu tentar mais um pouco. Ó, eu minimizo aqui para outro time frame. Ó, é o time frame de 15. Time frame de 15 aqui, de 30 antes. Ó, tá aqui, eu coloco, tá? O fake out acontecendo. Pessoal, desculpa aí, estava sem microfone. Aqui é a minha voz começando. Eu vou dar uma parada aqui. A minha voz começa agora, tá? E então aqui eu finalizo essa parte do vídeo
e vocês vão continuar esse pedaço aqui até o final, tá? Já no trade da segunda live que eu vou postar. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e finalizando esta apresentação de aula aqui. O nome da apresentação é Projetando Estruturas e Entradas, tá? No Day Trade.